muitos desenvolveram a crença de que os mortos em Cristo já estão desfrutando a bem-aventurança do céu, pois morreram e foram para a casa do Pai, para estar no céu com o Senhor. Mas crer nisso já não seria aceitável crer no ensino sobre a ressurreição. Seja como for, nesta semana estudaremos sobre a ressurreição e a vitória de Cristo sobre a morte. E aí, pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Como é que foi a semana? Olha, você já está recebendo o material agora do domingo ou na segunda-feira, é a data que normalmente nós lançamos o vídeo. E eu quero crer que você vai ter um esboço pronto para você preparar a melhor lição da Escola Sabatina dessa semana, até porque esse é um dos temas mais importantes. Eu penso até que seria o ápice da lição desse trimestre, exatamente esse tema, a vitória de Cristo sobre a morte, porque isso aí é um divisor de águas. Não vencesse, estaríamos destruídos. Com a sua vitória, também nós estamos redimidos, ok? O que é mais importante? A morte de Cristo ou a sua ressurreição? E aí, o que é que você pensa a respeito? Pode até colocar a resposta aqui na sua participação. Vamos ao verso para memorizar. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que glória maravilhosa esse texto. Duas coisas eu destaquei, você está observando aí no esboço, que estão em negrito. Não tenha medo, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Legal isso aí, né? Olha, explore isso aí com a sua unidade de ação, porque isso aqui é a síntese da vitória. Aqui está uma declaração de vitória. Jesus se apresenta como aquele que venceu. Ele não apenas venceu, ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem o domínio, ok? Dê uma olhada aí no esboço. Olha só, domingo, tumba selada. Aí nós vamos para a lição de segunda a quinta-feira. Tumba aberta. São só 2 tópicos para esse esboço nessa semana. Agora, a partir de segunda e quinta-feira, eu faço subtópicos. A tumba está aberta. Então, segunda-feira, ele ressuscitou. E ele, portanto, é as primícias dos que dormem, que é a lição de quinta-feira. Depois, outros ressuscitaram, lição de terça-feira. E muitos testemunharam, lição de quarta. Olha só que esse esboço está bem diferente dos demais que você acompanha normalmente nesse trimestre. Eu começo com a lição de domingo, vou para a lição de segunda, depois para a lição de quinta, volto para a terça e termino com a quarta. Só que você já observou que o esboço ele tem uma linha temática, o que vai ficar fácil para você apresentar com a sua unidade de ação. E no final, um texto para reflexão. Prontos? Tranquilos? Podemos avançar? Vamos lá, domingo. Tumba aberta. Eu sugiro que você leia a pergunta número 1 e responda com a sua classe. Ok? Quais as implicações da tumba estar selada e vigiada pelos guardas? Vejam, lembra todo o cuidado que eles tiveram de botar guarda, de botar selo. A apreensão deles era do tipo assim, para que ninguém roube. Só que esse cuidado todo apenas deu mais ênfase ao fato de que Cristo ressuscitou, que foi algo extraordinário. Então trabalhe essa temática com a sua unidade de ação. Segunda-feira, ele ressuscitou. Quem esteve diretamente envolvido na ressurreição de Jesus? Pergunta 2. Ela é importante, faça essa pergunta e promova a discussão. Dentro dessa temática de que ele ressuscitou, aí você vai para a quinta-feira, para explorar o tema as primícias dos que dormem. E quando você fala das primícias, a pergunta é, o que eram as primícias? Entenderam? Você precisa saber o que eram as primícias para poder falar desse tema. E quando chama Cristo de primícia, nós estamos falando de frutos. O primeiro fruto. Como isso se aplica a Jesus? Pergunta número 5 da lição. Observe que nesta semana eu incentivo bastante o uso das perguntas da lição, porque elas são elucidativas, esclarecem o tema e a abordagem. Outros ressuscitaram.
Bom, aí você sai da temática de que Cristo ressuscitou, que ele foi as primícias, e você vai para o tema de que outros ressuscitaram. Para que não fosse somente Jesus, e você explora também a força do terremoto. Eu acho interessante você explorar isso, porque o terremoto esteve presente na morte dele, na cruz, e esteve presente na ressurreição. Então, o fruto desse terremoto foi a ressurreição. E você vai ver, me parece que se não me falha a memória, na próxima lição, esse tema vai ser trabalhado com o texto de 1 Tessalonicenses 4. Entenderam? Então, não apenas Jesus ressuscitou, outros ressuscitaram, entraram na cidade e foram vistos. Olha, isso aqui é muito contundente, é para não deixar dúvida nenhuma de que, de fato, a ressurreição de Cristo foi um marco histórico e testemunhado por muitas pessoas. Tanto que a lição de quarta-feira fala dessas testemunhas. Aí você pode explorar um pouquinho a parte histórica, né? Não foi só os discípulos. Isso é importante. Os soldados viram, embora tenham sido subornados. Corrupção já havia naquela época também. Foram subornados. Mas também Maria viu. Tomé viu. Aliás, Tomé não apenas viu, como pegou. Pedro viu. Mais de 500 pessoas juntas. Não foram assim, cada uma no seu tempo. Não, é contundente demais, é 500 pessoas vendo, não dá margem para dúvida. Jesus ressuscitou, ok? E finalmente, para refletir, eu achei interessante colocar essa frase da lição: suas marcas garantem que todas as nossas marcas desaparecerão para sempre. E eu concluo dizendo: as minhas marcas sumiram quando eu aceitei as marcas de Jesus. Essa experiência da salvação, ela precisa ser bem trabalhada na lição dessa semana, ok? Lembre-se de que o tema é a vitória de Cristo sobre a morte, o marco divisório da nossa vitória. A voz que gritou na cruz, está consumado, foi ouvida entre os mortos, ordenando que os que dormiam acordassem. Assim será quando da vinda do Filho do Homem. Eu não tenho dúvida de que ele não vai dizer aqui na terra, mas vai dizer lá no céu: está consumado, estou descendo para buscar o meu povo. Ok? Olá, eu sou o Lucas, da Igreja Batista Campos. E pastor Wellington, eu queria perguntar: o que é mais importante do ponto de vista teológico? A morte de Jesus na cruz ou sua ressurreição? Olha, a pergunta feita pelo Lucas, eu acho interessante destacar, porque ela vai pontuar algumas coisas sobre esse ato da ressurreição. O que é mais importante do ponto de vista teológico? A morte de Cristo ou a sua ressurreição? Veja só, para nós e para a sua salvação, a morte de Cristo. A cruz é a vitória de Cristo sobre o pecado. Agora, para a minha vida eterna e para a sua vida eterna, a ressurreição é mais importante. A tumba vazia é a vitória de Cristo sobre a morte. Então, o tema mais forte de nossa pregação deve ser a ressurreição. Porque, segundo 1 Coríntios 15, 18, diz que se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé e vã seria a nossa pregação. Então, a temática é de vitória. Cristo ressuscitou, ele venceu sobre a morte. A ressurreição é um tema mais importante do que a sua morte. Mas eu digo no sentido de que, se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, qual teria sido o valor? A morte dele é importante, porque me livrou do pecado. Mas a sua ressurreição é mais importante, complementar essa importância da sua morte na cruz do Calvário. A ressurreição complementa, porque me dá a vida eterna. Talvez até pudesse dizer, viu, Lucas, que as duas coisas são importantes. Mas aqui, na perspectiva da ressurreição, só há vitória sobre a morte porque houve ressurreição. Então é nesse ponto que ela é mais importante. Ela marcou uma vitória sobre o pecado e sobre a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Que vitória foi essa? A ressurreição. Glória a Deus por isso. Mas valeu, obrigado aí pela pergunta. Meu nome é Milena, pertenço à igreja de Jaderlândia. Pastor, o senhor poderia falar um pouco sobre as duas sentenças, está consumado e ressuscitou? Elas se complementam? Bom, essas duas sentenças, está consumado,
que a Milena fez pergunta agora há pouco, está consumado e ressuscitou, elas se complementam? Sim, elas se complementam e se fortalecem. Uma marca o fim do pecado, está consumado. A outra, ressuscitou, marca o início da vida eterna. Eu falei disso agora há pouco na outra pergunta. Então a ressurreição de Cristo é nossa garantia da vitória sobre a morte. Está consumado, ele ressuscitou. Ok? Próxima semana nos encontramos, lição número 8, a esperança do Novo Testamento. Lembre-se, essa lição número 8 fecha o ciclo das 4 lições que estudamos, as 3 que estudamos até agora e a 4ª que estudaremos semana que vem. Vou esperar você, hein? Aqui, direto ao ponto. Até lá! You may